A paz do Senhor para todos. Amém. Boa tarde. Eu queria compartilhar algo com vocês que Deus me deu, né? Numa madrugada. E Deus falava comigo. Isso foi em 2019. E eu conversando com meu esposo, eu falei com ele. E ele disse para mim que eu tinha que fazer um vídeo para mim poder falar para as pessoas da volta de Jesus Cristo e das coisas que estão acontecendo. Isso foi em 2019. E eu orei ao Senhor, conversei com Deus. Nessa tarde o Senhor me confirmou para eu poder falar. Então, assim, na época eu não entendi, eu acordei 4 horas da manhã super assustada, super nervosa. Compartilhei com algumas pessoas que são mais chegadas a mim. Temos até uma amiga chamada Mahaila, Leila Mahaila, lá do Espírito Santo. E compartilhei com ela, compartilhei com meu esposo, algumas pessoas da minha igreja. E o Senhor me dava em sonho, né, de revelação, e que eu ia trabalhar e eu pegava o BRT, o ônibus BRT, sendo que era na volta para casa. E eu pegava esse ônibus e eu estava em pé, o ônibus muito cheio, muito lotado. E aí, de repente, o ônibus parava. Ele dizia que ele parou num túnel, né? E ele falou, o motorista falou que ele não podia sair porque estava tudo parado, estava tudo um caos. E eu ali dentro daquele ônibus parada. E eu falei assim, meu Deus, mas o que será que está acontecendo e tal? E de repente entra um homem armado e ele estava com a farda de militar. E ele entrava dentro desse ônibus e ele procurava homens. Até então ele só procurava homens. E ele atirava brutalmente no motorista, até mesmo mulheres que tivessem cabelo muito curto, né? E que se aparentava, né? Tivesse aparência, poderia até ser mulher, mas tivesse aparência de homem, eles atiravam e não queriam saber. E eu ali assustada, eu desesperada, e eu com medo, porque eu não tinha como falar com meu esposo. E de repente tinha uma moça do meu lado e ela tinha um cabelo curto. E aí todo mundo entrou em desespero, falou, se esconde aqui, se esconde aqui, se esconde aqui. E esconderam essa mulher atrás do banco do ônibus. E eu ali junto com ela, falei, calma, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Eu falando ali com ela sobre Deus, falando, perguntei até se ela era evangélica, ela disse que não. E eu não lembro muito bem da fisionomia dela, mas ao meu que eu lembro, eu não a conhecia. E aí eu consegui esconder ela dentro do ônibus. E aí esse homem saiu, e aí eu falei, vou embora, não quero ficar aqui. Aí ela, não, eu também vou embora, vou embora. Eu falei, não, você não pode sair daqui não, porque se olharem e virem você, podem atirar em você. E ela, não, eu vou. Eu falei assim, não, então eu vou junto com você, porque se acontecer alguma coisa, você tá comigo, eu falo que você é minha irmã e tal, e a gente desenrola. Fugimos. Pegamos um carro, e nesse carro ela veio dirigindo. E quando assim, nós saímos numa rua, que olhando para a rua assim parecia ser Brasília, né? Eu não conheço Brasília, mas já vi na televisão, já vi em vídeos, e parecia ser Brasília, um lugar assim bem aberto, bem amplo, e tinha muita gente morta. E eu falando assim para ela, para o carro, e a cidade um caos, uma correria, tinha mulheres, criança pequena, homens, e quem estava na rua, eles não queriam saber se era mulher, se era homem, se era criança. Eles estavam atirando em todo mundo, e eles estavam tudo fardado de militar. E eles atiravam de fuzil. Eu falei, meu Deus, olha, isso é uma coisa muito triste. E eu, não, vamos ficar aqui escondida. Ela, não, vamos. E ela falou assim, vamos. E ela me puxou e eu saí correndo. Ela também saiu correndo, entramos dentro do carro. E aí conseguimos entrar dentro desse carro. E quando conseguimos entrar dentro desse carro, nós fugimos. Ela subiu um viaduto assim. E eu me deparei que eu já não estava mais dentro do carro. Era como se eu tivesse ao mesmo tempo dentro do carro, mas que eu não tivesse. Como se eu estivesse olhando já
a cidade por cima, né? E eu vendo aqueles corpos espalhados pelo chão, mas muitos corpos, muitos corpos. E eu lembro que depois eu já me vi dentro desse carro de novo, subindo um viaduto. E aí quando antes de eu me ver dentro desse carro, que eu me via olhando assim da parte de cima, eles tinham até um certo horário para fazer esses assassinatos, né? Matar, porque para mim era uma operação, como se estivesse fazendo uma operação. E quando deu 5 horas da tarde em ponto, um relógio bateu 5 horas da tarde, eles pararam com aquela guerra, pararam de atirar, colocaram o fuzil assim em pé, botaram a mão para trás e começaram a cantar o hino nacional da bandeira do Brasil. E quando eles terminaram, acabou e eu me vi dentro desse carro de novo com essa menina. E no meio desse tiroteio, ela foi atingida na cabeça. E eu falei, meu Deus, e agora como é que eu vou conseguir? O carro desceu esse viaduto, começou a ficar desgovernado e bateu numa mureta. E eu lembro que eu acordei, estava até machucada na testa, acordei, abri a porta e saí correndo pela rua, saí correndo desembestada, nervosa, chorando demais, porque eu queria saber como é que estava a minha família, meu marido, meus filhos. E eu lembro que eu saí correndo e consegui chegar dentro de casa. Fui entrando em ruas, eu nem sabia onde é que eu estava. Fui entrando em ruas e subi a escada da minha casa. E quando eu subi a escada da minha casa, eu abri a porta, consegui abrir a porta. Meu esposo estava deitado, com meus filhos dormindo. E ali eu dobrei meu joelho, orei ao Senhor e comecei a agradecer a Deus pelo livramento ao qual o Senhor estava dando aos meus filhos. E ali eu, naquele choro, naquele desespero, eu chorando, porque meus filhos estavam bem, meu marido também estava bem, minha família, né, estava bem. Eu despertei 4 horas da tarde, 4 horas da manhã, chorando muito, nervosa, porque quando Deus ele me dá esses sonhos de revelação, é como se eu tivesse ali presente mesmo. Quando ele me dá esses sonhos, eu sinto cheiro de coisas, eu sinto coisas na pele mesmo, e eu fico muito nervosa, que eu acordei desesperada, chorando. Abracei o meu esposo, ele perguntando o que foi, e eu expliquei para ele o que tinha acontecido. Aí ele falou para mim, não foi sonho, foi uma revelação que Deus te deu, de algo que vai acontecer. Naquele dia eu não entendia o que era, mas hoje eu entendo o que significa. E sabemos que dia 7 de setembro tem algo marcado. Então, assim, eu peço a vocês que orem bastante por esse dia, tá? Porque coisas podem acontecer, pessoas podem estar naquele lugar. Então, assim, eu creio na mão de Deus, que Deus está nisso, eu creio, né, que Deus vai dar livramento aos seus, mas eu peço à igreja, eu peço a vocês cristãos, que são igual a mim, igual ao meu esposo, que somos evangélicos, que dobrem os seus joelhos, que orem, que clamem, que peçam ao Senhor para que dê livramento. Amém? Até aqui o Senhor falou comigo, até aqui Deus me deu para entregar, para falar, e até aqui eu falei. Fiquem na paz do Senhor, fiquem todos com Jesus e que Deus esteja com todos nós. Amém? Um beijo, fiquem na paz.